Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos abrindo a sua leitura com mensagem oracular, tarô, baralho cigano. Que vocês tenham uma excelente leitura, bons momentos de paz no coração e nas ações. Vamos lá. Com mensagem para os leoninos. Com mensagem para os leoninos. Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. Olha, leoninos, mensagem muito clara. Aqui fala que o universo, de alguma forma, está lhe auxiliando, está lhe impulsionando, está lhe mostrando, está clarificando, está lhe intuindo. Para cada leonino é um cenário ou um sentimento, uma energia diferente que está se manifestando neste momento. Mas, de qualquer forma, fala que isso parte de uma decisão que se toma. Que decisão é essa? Decisão é essa que fala sobre impulsionar, fala de ajuda, ou seja, você pode aí estar com dúvidas, você pode estar com medo, você pode estar se sentindo inseguro, você pode estar tendo algum desequilíbrio a ponto de não conseguir tomar uma decisão, porque você entende que ou errou ou pode errar. Entende? Seja o que for, eu estou trazendo aqui tópicos por ser uma leitura coletiva, tá, leoninos? Então, preciso ter prudência aqui com vocês, claro, sempre, né? Mas aqui, independente do que você está vivenciando, independente, um ponto importante, tomada de decisão, esse é um ponto. Segundo ponto, aproveitar esse impulso, essa coragem, essa motivação, essa boa energia, faça o que tem que ser feito, tá? Quando falamos aqui, junto do oráculo, fala sobre o universo, então estamos falando sobre consciência maior. Aqui não estamos estipulando religião, filosofias, crenças, nada disso. Vamos colocar o universo como uma consciência muito mais elevada. Aquela consciência que já consegue ter lucidez de todos os pontos possíveis e inimagináveis. Sabe quando se consegue ter lucidez, leoninos, dentro de uma situação muito complicada, muito densa, quando você consegue ter lucidez dentro de um momento muito feliz, entende? Os extremos, mas ainda assim a lucidez prevalece. E é isso que está sendo aqui o universo representando para você. Aquela situação, aquela energia, aquela consciência, né, que eleva você e te impulsiona à frente. Então, tudo aquilo que te leva de fato à frente, no sentido sustentado, com base, com equilíbrio, com harmonia, e isso também reflete no seu coletivo, esse é o universo agindo. Agora, quando você é impulsionado à frente, mas só você se favorece e várias situações ou vários cenários estão sendo depreciados, isso não é o universo agindo, saiba disso, tá? É muito diferente. Então, o oráculo vem falando para vocês sobre tomada de decisão e impulsionados para frente, recebendo auxílio para que sejam impulsionados, para que vocês saiam de alguma limitação, enfim, tá? Neste momento. E trabalhe com afinco, né? É hora de se dedicar. Não podemos deixar de falar aqui, ó, porque esse impulso que chega, ele está sendo oferecido para que você trabalhe com afinco. Aqui fala de você ter dedicação, olhar clínico sobre as situações, uma compreensão muito mais refinada sobre um cenário, sobre pessoas, enfim, né, sobre sentimentos. Então, assim, trabalhe com dedicação, se entregue, né? É isso que o universo, digamos, vamos colocar assim entre aspas, aceita como gratidão, né? Dedique-se. Então, faça bom uso desses movimentos que serão gerados para você, porque ele tem propósito. O universo, ele não aciona nada sem que você queira. Então, se você está aqui, o universo está acionando algo que te propicia uma ajuda, é porque você precisa e que provavelmente em algum momento você pode ter acionado essa ajuda. E você falou de coração, você foi muito consciente neste momento, tá? Então, esse auxílio, ele vem para você, tá bom? Vamos lá com o tarô, depois baralho cigano. Tarô, qual energia vai estar ativa
nos caminhos, nas ações e na consciência dos leoninos. Três de paus. O que foi dito aqui, né? Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. A energia do impulso, a energia da decisão, a energia do impulso e a energia do trabalho é exatamente a energia de bastos, paus, o julgamento. A energia de 3 de paus é exatamente essa energia. Aqui vem falando, leoninos, que vocês estarão numa força de ação, realmente de tomada de decisão. O 3 de paus é onde você fala, olha, eu decido sair dessa estagnação. Eu preciso promover ações, energia de paus, fogo, tá vendo? Eu preciso tomar ação, eu preciso me movimentar diante disso, não dá mais para ficar como está. Aqui pode haver, não sei de que parte, tá? Mas pode haver algum reconhecimento. Percebe que esse rei, ele tira a coroa e fica de joelhos para alguém. Isso é um ato de submissão? Não. É um ato de redenção. Aqui é como se alguém pedisse para que algo, né, não partisse simbolicamente. Mas eu tô sentindo um sentimento de reconhecimento. Um sentimento de humildade. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. É exatamente isso, não tem outro ponto aqui não, Léo. Aqui vem falando sobre o quê? Seus próximos movimentos, aí 3 semanas, por volta de 3 semanas, existe algo que está em constante movimento e vocês vão adaptar o quê? Tá? Pode ser você, um outro alguém que está muito ligado a você. Ok. Existe uma situação que está em pleno movimento e está avançando cada vez mais. Aqui fala sobre um reconhecimento sobre algo ou sobre alguém que tem um certo poder, sobre algo que tem, não sei, uma autoridade, aqui tá vendo a coroa do rei. Existe uma situação que ela tem uma força, vamos colocar assim, tá? Só que essa força é como se ela fosse, não é que ela diminui, mas, mais uma vez, tem um reconhecimento. Eu acho que não tem onde, eu tô tentando aqui buscar mais adjetivos, mas é isso, tá? Existe um reconhecimento sobre algo que está avançando. Entende? Tá complexo isso. Nossa. O julgamento. Olhando por outra perspectiva, pela mesma perspectiva, leoninos, aqui é o seguinte. Fala que vocês estarão tomando decisões de encerramento. Não foi dito aqui sobre ter um olhar clínico, né, um olhar mais a fundo sobre as questões, exatamente aqui. Alguém toma uma decisão, alguém pode ter se rendido no passado, porque antes do 3 é o 2 de paus, rendido algum poder, se rendido alguém, e isso travou e limitou situações ou ações, porque lembra, estamos na energia de fogo. Limitou um trabalho, limitou uma ação, limitou uma decisão, não foi tomada, porque alguém, tá vendo? Agora, aqui, no 3 de paus, alguém não vai mais se convencer por esse poder ou por essas situações que estavam limitando, não vão mais se limitar. Aqui vocês vão decidir ir para o julgamento. Então, vocês estão caminhando, 3 de paus, para o julgamento. O que isso significa? Significa que vocês estão caminhando para um momento de encerramento, de expurgação. Isso pode falar que no ato do julgamento, você já sabe o que tem que ser feito. Só que isso vai exigir de vocês, leoninos, olharem fundo. Não foi dito aqui um olhar clínico antes de virar essa carta. Foi dito aqui sobre vocês terem um olhar clínico. Olhe mais a fundo as situações. O julgamento, você sabe de tudo. Então, você já tem as informações. Mas, nesse contexto desse deck, aqui fala que alguém retorna. Olha mais profundo. Porque antes de dar o veredito final na energia do julgamento, alguém precisa rever 3 cenários aqui, ó. Tá vendo? São 3 múmias. Então, esse guerreiro olímpico, né? Ele retorna aqui para dentro do templo para realmente
olhar de novo o cenário e entender. É como se fosse uma tomada de decisão, porque aqui tá no 3, então vocês já decidem julgar. Então, assim, eu olho para rever o que precisa e já partirei para o encerramento. O julgamento sempre vai falar de recomeços, tá? Só que é um recomeço que não cabe e não comporta mais o que era no passado. Seja seu comportamento, comportamento de alguém, uma decisão que foi tomada lá atrás, lembra no 3 de paus? Já saiu daquela estagnação. Vocês estarão decididos a se movimentar e começarão a se movimentar. E isso fala de um processo, nessa energia do julgamento, um processo de cura. Veja o caduceu aqui. Não foi dito aqui, ó? Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Essa ajuda para vocês vem como um aspecto de cura, curar algo. Então, curar alguma situação que você não tenha se decidido no passado, uma decisão que você ficou ali, né, imparcial, ficou, não sei, mas que agora vocês decidem sair desse cenário, tá? Aqui realmente é como se fosse aquela hora da verdade. É isso, essas são de vocês. Um tanto quanto complexa, né, essa energia, mas falando, em se tratando de mudanças, em se tratando de julgamento, né, o arcano do julgamento, não são ações tão simples, tá? E tudo bem. Vamos lá, com o baralho cigano que vem para os leoninos. O caixão. Foice. Trevos e ratos. Vamos lá. Vocês já abrem com a energia do caixão. Portanto, cabe muito com isso aqui, o julgamento. É o momento que vocês estarão transformando, saindo de um estado para o outro, exatamente como aqui também. Então, vocês decidem sair de um cenário, de uma situação, de um sentimento, de um local, enfim, de pessoas que já não têm mais produtividade. Parece que o tempo nessa situação, ele já deu. No julgamento já passaram-se aqui muito tempo. Entende? Então, é hora de encerramentos, fechamentos de ciclos ou de transformar um ciclo. Sai de um estado para outro, para que haja uma libertação, exatamente como o julgamento. Se encerra algo, enfim, complicado, como for, para que possa haver um recomeço, mas um recomeço completamente diferente, ou seja, com mais verdade, né, com alinhamento. Aqui ainda no culto a gente tem o 8 de ouros. Então, vocês muito mais dedicados que ao trabalho afinco. Vocês vão se dedicar muito em algum contexto, tá? Mas para que essa dedicação aconteça com muito mais clareza, com muito mais detalhes, como for que vocês estejam vivendo, é preciso encerrar um ciclo, encerrar um comportamento, encerrar uma ação, transmutar, ok? Parece simples, né? Mas não é. Por que eu tô dizendo isso que parece simples? Porque vocês iniciam exatamente nesse movimento de encerrar tudo. Esses ciclos, ele vai envolver tudo que envolve muito estresse para você, um estresse mental, um estresse no seu trabalho, nas suas relações, seja lá o que está ocasionando, né? Ou vocês aqui realmente iniciam muito dedicados a começar a encerrar isso. Isso pode dar uma certa dor de cabeça para vocês, isso pode gerar um estresse, pode, seja para você ou para alguma situação que você tenha que encerrar, mas aqui é um ato necessário, o caixão e a foice. É um ato extremamente transformador, tá? Então, mais uma vez, pode gerar esse estresse, esse desconforto a você ou a situação que você está encerrando, tá? Aqui fala de pôr limites no arcano, na carta da força, vocês colocando limites. Pode ser que você dê muita abertura, porque aqui nós temos o valete de ouros, com 6 de ouros, 7 de paus, 9 de ouros. Algo foi ofertado para você como muito precioso, mas assim, no 9 de ouros, se veio de alguém essa oferta, ela veio com interesse pessoal, porque no 9 é alguém que faz para si, né?
Nove de ouros pode ser uma pessoa com condições financeiras, pode ser uma condição financeira, pode ser uma pessoa que se considera muito estável, mas indo pro 9, do 9 pro valete, 6 de ouros, 7 de paus, aqui na verdade é uma estabilidade que não se sustenta, tá? E você colocando limites em alguém que provavelmente tinha uma autoridade aí sobre você. De alguma forma. Ou essa pessoa se colocou como autoridade, tá? Principalmente pelas falas. 6 de ouros, as trocas nas comunicações, mas agora você começa a perceber com a energia do julgamento e com essa energia do 8 de ouros que você está se dedicando, você começa a perceber os detalhes. Os ratos falam das minúcias, né? O rato ele vai comendo pelas beiradas. Então você começa a perceber, né, falhas, entende? Então isso não tem um poder mais de convencimento. Aqui nós temos um homem, né? Pode ser um homem envolvido nessa situação que sempre lhe pedia e aqui pode lhe voltar de alguma forma a pedir algo, mas aqui no 3 de paus não há mais como... 3 de paus de julgamento não tem mais como auxiliar, alguma coisa assim, tá? Você realmente vai começar a colocar limites. E aqui também fala de colocar limites em situações que estavam ocultas. Sabe quando passou, ficou entre linhas uma situação? E alguém pode ter fingido que não viu, mas viu. E percebe que isso gerou e gera ainda muito estresse, muito desconforto, muitas perdas, tá? Muitas são aqui trocas desnecessárias. E alguém começa a perceber isso, tá? Ainda é uma ideia no valete, ainda é uma ideia, mas é um valete de ouros, tá? Então fala da construção. Alguém aí começa a entender com mais maturidade o cenário. Olha, coincidências não existem, né? 7 de paus aqui nos ratos. 7 de paus. Tá? Então, após a sua construção, esse empenho, esse trabalhar nos detalhes, olhar, verificar os detalhes, estar afinco nos detalhes, você percebe e gera também um conflito de opiniões, tá? Você deve se preocupar? Não. Se você está realmente, como o universo disse aqui, ó, tomando a decisão correta e se livrando daquilo que realmente, com os ratos, geram trocas desnecessárias e desgastantes, você tá no caminho certo, tá? O julgamento também vai falar sobre colocar esses pingos nos is, tá? Então, o momento de colocar os pingos nos is, acertar, corrigir o que está errado, ok? Por isso aquela energia do 7 de paus. Esse é o momento de correção, por isso exige aqui um trabalho afinco, tá? E boas energias para vocês. Excelente comunicação com a casa, com a família. Se não é a casa, é uma casa, um ambiente familiar, né? Pode ser dentro do seu trabalho, um grupo que você participe, mas que gera essa energia mais aconchegante, acolhedora, familiar. A comunicação nesse ambiente vai estar muito positiva, tá? Muito positiva para vocês. Aqui fala de vocês tendo algum recebimento, pode chegar a um novo integrante nesse local, principalmente se for trabalho, tá? Mas com a carta da raposa, é importante vocês estarem de olho, tá? Observe o comportamento, a comunicação, o que essa pessoa está ofertando, como está ofertando, certo? Fala aqui de leoninos estarem com o seu templo interno, você está se comunicando bem com você, ou estará se comunicando muito bem com você, com seus sentimentos. Aqui você vai estar muito focado na sua autoestima, na sua beleza. Você vai... Não é que você vai exigir das pessoas, mas o seu comportamento, essa autoestima, esse bem-estar que você vai estar,
leoninos, ele vai naturalmente exigir trocas significativas, tá? É nesse ponto que você vai perceber que quem deve permanecer e quem não deve mais. Lembra a carta do julgamento também, tá? Então é o momento aí de decidir o que sim e o que não mais. Então tudo aquilo que está tendo uma troca não tão considerável, não tão, sabe, você oferta demais e a pessoa nada. Então, assim, das duas, uma, você para de ofertar, porque você entende que você não tem que doar demais, certo? Ou você fala, poxa, eu acho que é possível, e realmente é possível essa pessoa, mas ela não faz, né? A parte dela, enfim, é onde você provavelmente pode colocar limites nessa situação, tá? Vocês podem ter uma conversa afiada com alguém, viu? Sabe aquelas conversas, eu não tenho outro termo, né, Leão? Aquela conversa afiada, aquela conversa onde ambos é meio aquela conversa fria, mais cortante, algo assim, tá? Sabe aquela conversa que vai alfinetando também? Vocês vão ter algum diálogo nesse sentido. Leoninos, pode ser que vocês tenham algum desgaste, alguma situação que envolva as finanças, uma situação que fale de desgaste nas finanças, ou pode ter algum investimento com questões que... que fala que vocês vão recuperar. Vocês fizeram alguma oferta em dinheiro, vocês pagaram algo, vocês doaram, enfim, houve um desgaste. Vocês vão recuperar esse valor, tá? Aqui fala que vem à tona, isso ainda acontece, tá? Vem à tona algum tipo de situação familiar, envolve um homem, rei de copas, valete de paus, que possa falar de agressão ou algo nesse sentido. Isso vem à tona, tá? Sai, é exposto, ok? Isso já pode ter acontecido? Sim, claramente que sim. Ainda pode estar acontecendo? Também. Para alguns casos, também pode estar acontecendo. Ainda estar acontecendo, tá? Algum tipo de violência que acontece dentro de uma casa. Pode envolver crianças, valete, jovens, adolescente. 2 valetes cercando essa casa. Isso já pode ter sido comunicado, mas foi cortado, tá vendo a comunicação? 7 de ouros, alguém não deu a importância. 7 de ouros, alguém limitou. Foi-se. Alguém limitou essa comunicação, tá? Mas com a carta do anel isso retorna. Essa comunicação vai retornar. Por isso que a todo momento está sendo dito aqui, é momento de tomar a decisão, é momento de alinhamento, é momento de hora de julgamento. Aqui também confirma essa questão que foi dita aqui, tá? Sobre uma violência aqui. Nesse caso, a gente pode estar falando de um abuso, tá? Abuso pode ser algo diverso, tá acontecendo dentro de uma casa. E a carta da serpente, não tem nem como sair dessa energia, tá? Só confirmando o homem, que foi dito, e a criança, tá? Os valetes que estavam envolvendo a casa. Aqui temos um homem com uma atitude, ou um homem com ações imaturas. Esse homem vai estar abrindo comunicação com você. Essa comunicação, ela pode falar sobre algumas mudanças que ele quer fazer, ou que ele quer fazer.
Peraí. Aqui é o seguinte. Aqui existe a energia de um homem com ações imaturas, inconsequentes. Um homem que toma uma ação sem pensar nas consequências, tá? Ou não pensou nas consequências, porque aqui tá no passado. Esse homem já abriu essa ação. Com o 7 de espadas, aqui vem falando sobre algumas questões, algumas movimentações e mudanças que podem englobar ações mentirosas que esse homem teve, tá? Então, esse homem ele pode ter manipulado, porque nós temos 7 de espadas na comunicação da carta, do envelope. Então, fala de mensagens falsas, tá? Um homem que manifestou com a carta e viu mensagens falsas, enviou mensagens falsas. Não sei o que isso possa significar para vocês, tá? Pode envolver uma criança? Pode. Esse é um ponto. Para outros, se você tem filhos com um homem específico e vocês ainda, de alguma forma, possa existir uma comunicação, essa pessoa, ela retorna. Deixa eu clarificar para vocês, peraí. Aqui é o seguinte, leoninos, fala realmente de um homem, tá? Esse homem, ele pode ainda manifestar alguma comunicação, uma mensagem, né, um e-mail para vocês, mas são informações falsas, porque tá vendo aqui, ó, valete de espadas, perdão, as de espadas e o 2 de espadas. É alguém que não tá aceitando a verdade. Essa pessoa, para sair dessa situação, vai tentar manifestar alguma mensagem falsa, tá? Pode envolver filhos também. Então, fique atento. Lembra que foi dito aqui, vocês abrindo com o oráculo, sobre tomar decisão, universo, trabalho com afinco. A carta da força, agir com sabedoria, que não é colocar não é hora de manifestar o ego do rei, né? O poder, mas sim a ação, o movimento. Olhar com mais estratégia, olhar com mais dedicação sobre situações conflitantes, tá? Olha, tem alguém tentando fugir de um cenário aqui, tá? Essa pessoa já pode ter dito algo, pode, mas pode voltar aqui, inclusive, com as mesmas mentiras, tá? Mas é porque essa pessoa está tentando fugir da verdade. Ok? Olha, excelente essa parte aqui, fala que vocês estão vivenciando alguma situação complicada há um certo tempo, que sim, pode envolver uma energia masculina e uma energia feminina, tá? Mas aqui tá falando que vai ter um desfecho favorável. Vocês concluem essa situação de forma segura e estável, tá? Com a carta da árvore, é uma situação que, mais uma vez que foi dito lá no começo com a carta oráculo, não é somente uma situação que lhe beneficia, mas beneficia uma família, beneficia, sabe, gera proteção, gera confiança, credibilidade. A árvore para mim é isso, é o crescimento, né, algo edificado. Então, você consegue concluir algo aqui sem ferir, não sem ferir porque a gente tem a serpente, mas algo se conclui aqui com sucesso, vamos colocar assim, tá? Esse algo pode falar sobre a saúde de alguém,
pode falar de situações complicadas que você vem vivendo um certo período. Para alguns, pode ser, ou uma única pessoa, questões voltadas à espiritualidade, onde se tinha dificuldades ou problemas de lidar com pessoas ou com um grupo, tá? Essa situação você começa a administrar melhor a ponto de conseguir concluir isso que é difícil, esse ponto que é difícil, tá? Agora parece que as coisas começarão a caminhar com mais estrutura, certo? Aqui é o seguinte, pode ser duas pessoas tentando segurar um segredo que envolve documentações, tá? Essas pessoas estão claramente tentando segurar um segredo. Aqui, essa pessoa, ela está utilizando de meios e formas, de estratégias com a lua, de não ser visto ou não ser vista, para que um segredo, ele não se manifeste, tá? Então, essa pessoa pode tentar controlar uma situação, tentar manipular até mesmo uma comunicação, documentos. Esse é um ponto. Olhando por uma outra perspectiva, existem sim informações aqui que estão sendo ocultadas, envolve documentos, contratos, e aqui parece que você começa a entender, porque nós temos a carta como a comunicação, a informação que chega, o navio como mudanças, tá? Mudança sobre um cenário que você não conseguia perceber, certo? Você começa a entender o porquê alguém protegia alguma situação, porque o urso é a proteção também, tá? Esse é um ponto. Preste atenção com amizades falsas ou com uma pessoa que se mostra muito amiga, ou amigo, tá? Essa pessoa, ela deu uma pausa, mas ela vai voltar a se manifestar, tá? Mulheres, seguinte, muito benéfico para vocês no que tange encontros, reuniões, oportunidades de trabalho. Muito propício para quem quer fazer uma viagem. Também para quem quer estar em algum evento específico, você vai receber um convite aqui para estar em algum local. Tá positivo aqui, tá? Seja o que for esse evento, está bem positivo, portas abertas. Aqui me veio uma coisa de alguém sendo convidado para uma sessão solene. Não sei o que tem nessa sessão, mas é isso que eu escutei, uma sessão solene. Não sei, mas me parece algo importante, tá? Abre com o sol, as de ouros, a chave, o 8 de ouros. Então, é uma situação que é importante, tá? Ela tem o seu valor, ela tem o seu mérito e você vai estar nesse local. Pode ser alguém palestrando em algum local, sendo convidado para palestrar, ser convidado para expressar algum tipo de... Pode ser conhecimento? Pode ser sim, tá? Me fala de leoninos que podem estar mais em evidência em 2026. Em algum cenário específico da sua vida, você vai estar muito mais em evidência. Você recebeu uma ajuda espiritual, hein? Você recebeu, foi dito isso aqui, né? Você recebeu uma ajuda espiritual. Opa, deixei de pôr uma carta em algum lugar. Aqui. Quem está se sentindo mais fragilizado, quem pode sentir que a fé está abalada neste momento, eles estão falando que vocês serão acolhidos por uma mulher que pode ser da família,
ou uma mulher muito familiar, sabe aquela pessoa que fala, poxa, uma pessoa que te acolhe, que te escuta, não te julga, ela simplesmente, ela é uma boa ouvinte, tá? Então, vocês vão sair dessa energia sim, mas contando com o amparo de alguém, tá? Vamos lá, mensagem final para leoninos. Tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, 10 não a removerão. Dá tempo ao tempo. É como se fosse o tempo, esse dá tempo ao tempo. Não quer dizer que vocês tenham que esperar algo espaçadamente. Aqui é a construção, é o desenvolvimento. Então, seja lá o que você quer ser visto, o que você quer mostrar, o que você quer edificar, para isso precisa ter uma base sólida, né? Isso exige o quê? Aquela energia que foi dito aqui, ó. 3 de paus, ação, trabalho, a tomada de decisão, o julgamento, que é a decisão de fato em si, né? A oportunidade de fazer, né? De reconstruir. E o 8 de ouros, a dedicação, o empenho, o foco dentro de uma situação. Certo, leoninos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel faça luz, vitória em seus caminhos. Sejam sempre muito, mas muito felizes. Tchau, tchau.